Deus querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais essa noite, por mais esta oportunidade que estamos tendo de estarmos na nossa casa, onde viemos ampliar o nosso entendimento à luz da doutrina espírita. Abençoa-nos, Senhor, e que possamos cada vez mais procurarmos a vivência de tudo que essa doutrina fantástica nos orienta. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, nosso irmão Newton Vieira, com o tema que eu já falei, né? Aliança da Ciência e da Religião. Obrigado, querida. Uma boa noite. Tá dando para escutar bem, tá? Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar em nossos corações nessa noite e, dessa maneira, possamos aproveitar o que a espiritualidade tem para nos transmitir, para nos orientar, para nos educar na noite de hoje. O tema Aliança da Ciência e da Religião está contido dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 8, para quem quiser depois ler, analisar, pensar um pouco mais sobre esse tema. E nós vamos nos reportar a Kardec, justamente quando o educador, esse pedagogo exemplar, ele é convidado então a participar de algumas reuniões em que estavam acontecendo lá no século XIX, justamente aqueles fenômenos que todos dentro da doutrina espírita, né, das casas espíritas que nós estudamos, são as mesas girantes, falantes, as cestas e tudo mais. Naquele momento, Allan Kardec, ele já tinha uma vida toda estruturada dentro da educação, dentro da pedagogia, já tinha escrito artigos, livros, um homem realmente já preparado dentro do conhecimento da educação, uma cultura vasta, uma solidez principalmente relacionada ao aspecto também da ciência. Porque também ele era um cientista, ele frequentava naquele momento também a Sociedade de Ciências, naquele instante lá em Paris. E é mais ou menos no ano de 1855 que o amigo dele, Carlotício, o convida para uma reunião. E nessa reunião justamente era para ele participar daqueles fenômenos que estavam tomando, né, todo a sociedade naquele instante, estava deixando todo mundo, né, assim, surpreso com as mesas girando, batendo, aqueles fenômenos todos. Kardec, no primeiro momento, ele duvida daquilo tudo, porque afinal de contas, né, como é que uma mesa ela vai se comunicar, né? Como é que uma mesa ela vai ter músculos e nervos, como ele mesmo depois relata no livro? De que maneira ela vai se comunicar conosco? Mas aí vem uma questão importante. Mesmo trazendo a dúvida na mente dele, ele como um cientista, um pesquisador, aquilo criou uma curiosidade dentro dele. E a gente sabe que é mais do que isso. Na verdade, Kardec já vinha com todo o planejamento da encarnação dele. E foi o momento justamente do convite para que ele saísse do caminho que ele estava e então ele entrasse agora numa nova dimensão, que era justamente a missão que Kardec veio realizar entre nós. E é justamente nesse momento que ele vai a essas reuniões. Mas Kardec não vai com uma visão de que daquela pessoa que vai somente duvidar, que é aquela pessoa que quer colocar à prova tudo, que está com o pé atrás. Não, Kardec vai justamente com aquela visão da pessoa que quer entender o que está acontecendo. Isso é diferente. Ele não vai com uma ideia pré-concebida. Ele vai aberto a entender o fenômeno. E realmente ele se surpreende. Ele vai a uma reunião
Ele vai a 2 reuniões, ele vai a várias reuniões e ele fica impressionado como aquele fenômeno vem a acontecer. E aí é que a gente precisa entender uma coisa. A ciência, naquele momento, estava completamente distanciada de uma religião, de uma espiritualidade, de Deus. E a gente sabe hoje que ciência, ela não precisa ser materialista. E nem a religião também ser completamente cega e não compreender a dimensão espiritual e a dimensão de Deus. Daí, esse tema aliança da religião com a ciência significa que isso tem que andar unido. Existe um entendimento e uma conversa entre esses dois temas. Só que naquele momento, o que a gente vai perceber? Kardec, então, ele mergulha no entendimento daqueles fenômenos. Ele quer compreender o que está acontecendo ali. Só que ele percebe que com os instrumentos da ciência daquele momento, ele não conseguiria explicar o que estava acontecendo ali. Porque a ciência é A mais B igual a C. Só que o fenômeno espiritual, naquele momento, esse mundo espiritual que nos permeia, não dá para você explicar pelas mesmas leis que você explica uma reação química. Não é isso, são outras leis que estão regendo isso. E aí necessita de uma nova explicação. Mas veja como a inteligência de Kardec atuou naquele momento. Ele não negou o fenômeno, apesar de ser um homem da ciência, que depois foi rejeitado pelos cientistas daquela época, que colocaram Kardec como uma pessoa que tinha que ter mais bom senso. E quando Kardec queria mostrar para os cientistas daquela época, os estudiosos, que na verdade eles estavam diante de fatos, de fenômenos que precisavam de um novo estudo e que eles não queriam abrir a mente para isso. Cabe aqui a gente pensar lá atrás também como se deu essa questão em vários momentos da ciência que a gente já atravessou. A ciência já atravessou tantas fases que lá atrás se acreditava numa coisa e que hoje se descobre que é outra coisa. A própria questão de como, né, os astros se movimentam, o geocentrismo, ou seja, no início se achava, né, uma coisa, depois se viu que não, né? Se viu que, na verdade, não é o Sol que ele gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Isso foi um tema que gerou muita polêmica naquela época, chegou a levar determinados cientistas à morte, à tortura, porque isso representava algo terrível. É uma coisa científica, tem lei para explicar isso. Quando é que nós imaginaríamos que hoje nós estaríamos aqui com um aparelho como esse, falando com uma pessoa que se encontra lá no Japão? Nunca. Isso, na época de Kardec, se alguém comentasse alguma coisa dessa, ia ser dado como o quê? Uma bruxaria, um misticismo, uma coisa sobrenatural, ou a pessoa estar o quê? Perturbada. Daí a gente entende, só fazendo um gancho, como vários irmãos nossos já foram dados como loucos e, na verdade, eram apenas médiums com a mediunidade perturbada, não educada e que transitavam com a dimensão espiritual, mas de uma maneira desequilibrada. E aí, quando você transita nessa dimensão daqui para lá de uma maneira desequilibrada, você é dado como o louco. Hoje a ciência já avançou isso. Hoje a medicina já entende que tem determinados transes que as pessoas têm, que falam determinadas coisas, que não é alucinação nem delírio, é mediunidade. Então, dentro da medicina, hoje já existe uma codificação para uma coisa chamada transe mediúnico.
E o que a medicina entendeu neste ponto? É simples. A pessoa, quando entra num transe mediúnico, ela entra e depois ela vai sair. Ela dá uma passividade e ela sai. A pessoa com uma perturbação maior pode ser até um médium, mas ela sustenta aquele delírio, aquela alucinação durante mais tempo. Por isso, hoje, a medicina já faz uma diferença, coisa que não acontecia lá atrás. Precisou haver o entendimento ciência com religião para esse tipo de compreensão. Parece simples hoje, não é? Mas não era, não. Até muito hoje ainda a gente vê as pessoas ainda não entendendo mesmo o fenômeno mediúnico como ele se dá e achando que as pessoas estão muitas vezes inventando o que está acontecendo ali. Mas se nós formos observar justamente o que Kardec foi construindo, e aqui nós precisamos fazer um grande parêntese, por esse espírito, pela determinação dele, pela disciplina dele, pela entrega desse espírito em nos dar essa doutrina como ela é. A maravilha que é essa doutrina. Kardec, ele não veio como um profeta, ele não veio trazer nenhuma revelação profética. Não. Ele veio justamente nos esclarecer e nos revelar essa beleza que representa o mundo espiritual. E como nós podemos nos relacionar com esse mundo espiritual. Ele nunca disse que o que está escrito aqui no livro dos Espíritos, no Evangelho, era obra dele. Ele nunca falou isso. Ele dizia sempre que o livro dos Espíritos é obra dos Espíritos. Isso é importante que a gente entenda. É muito diferente do que quando Jesus esteve entre nós. Jesus esteve entre nós, um espírito daquela envergadura veio trazer através do ensinamento dele, dos exemplos dele e da hierarquia espiritual que ele tem, tudo de amor, tudo que ele tinha para nos inundar quando esteve entre nós. Mas ele veio justamente com uma missão, ele veio como o Messias nos trazer esses ensinamentos, diferente de Kardec. Mas Jesus já tinha sinalizado que viria algo além, porque ele não poderia revelar tudo e que não seria uma pessoa, e justamente é esse corpo de conhecimento que é a doutrina espírita. A doutrina, ela não se mantém na estrutura que nós conhecemos de uma religião, com seus rituais, com seus dogmas, com seus amuletos, com suas promessas. A doutrina, ela não tem isso. A doutrina é esse conhecimento que nos é passado e que nós temos esse tesouro nas mãos para utilizarmos ou não. É uma porta que se abre diante de nós e que cada um tem o livre-arbítrio de escolher ou não atravessar essa porta. É o que Jesus nos disse, da porta estreita, da porta larga. Uma metáfora que o mestre utilizou para nos dizer que essa porta estreita, ela representa justamente nós estarmos justinhos com os valores morais cristãos. Quer dizer, são poucas coisas, mas são muito profundas. É a essência, porque quando nós vamos inchando o nosso espírito e a nossa estrutura toda, espiritual e perispiritual, de tudo que tem de bens materiais, e vamos enchendo o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa arrogância, a nossa ambição, nós ficamos enormes. Olha, o nosso ego fica imenso. Como é que nós vamos passar numa porta estreita? Não cabe, não passa, não tem condição.
Porque nós acumulamos tantas coisas desnecessárias que não nos servem, que não vamos passar. Aí Jesus diz, a porta é estreita. Abre mão dessas coisas para você poder chegar à sua iluminação. A gente tem que estar magrinho nisso. É nós estarmos justos dentro dos valores. Abrirmos mão do restante, sabendo que tudo que tem nessa terra é temporário. Se Deus me deu determinadas coisas, são essas ferramentas maravilhosas para serem utilizadas aqui, mas não é para nós nos apegarmos a elas. Não é. Se nos apegarmos aos bens materiais daqui com carne e unha, achando que o objetivo é ter, obter, ganhar, possuir, guardar, reter, não vamos conseguir. E aí é o ponto que Jesus tocava. Larga isso tudo, abre mão disso tudo, vem e me acompanha. Por isso Jesus convidou a todos para fazer isso. Vem, larga o que você está fazendo, larga o seu dinheiro, larga a sua posse, larga a sua família e vem. Porque ele estava sendo claro e cristalino no seguinte, é só esse caminho que existe para a tua felicidade, não existe outro. E aí a gente entende que quando a gente usa essas duas coisas, a ciência e a religião, a gente vai compreendendo como elas estão unidas para nos dar mais entendimento. Porque Kardec, ele sempre situava um ponto importante. Qual era o ponto importante? A gente precisa entender, a gente precisa compreender, nós precisamos analisar as nossas vidas para que a gente possa tomar as melhores decisões. Não é para que a gente aceite as coisas engolindo como se elas fossem uma verdade absoluta. Não. Pensa sobre isso. E aí Kardec foi entendendo que o fenômeno que acontecia ali precisava ser mais esmiuçado. E dessa forma mais rudimentar das mesas, chegamos ao intermediário da comunicação, das relações das duas dimensões, ou das várias dimensões que existem. Quem é o intermediário? O médium. E aí facilita. Facilita porque se utiliza um veículo que é o corpo que tem mais recursos para essa comunicação. Só que veja, Kardec não chegou a essa conclusão logo no início. Ele entendia que por trás daquele fenômeno ali de bater, de escrever, de contar, de fazer a contagem das letras, de escrever uma frase, havia uma inteligência. Havia uma inteligência ali atrás. E havia uma vontade também. Então percebe? Ele estava indo na consequência para buscar a causa. É como a gente tem diante de nós, muitas vezes as pessoas questionam quem não acredita em Deus e a pessoa diz assim, mas cadê Deus? Onde está Deus? Eu não vejo. Eu não toco Deus. Onde é que está Deus? A história da humanidade não tem isso? Não é necessidade nossa lá de trás? Não é? Quantas civilizações não se utilizaram de imagens diversas para criarem deuses? Porque o homem tem essa necessidade de ter alguma forma que ele possa tocar, ver, sentir para poder acreditar. Esse Deus que a gente não vê, não toca, no sentido como nós temos o nosso corpo, para muitos representa uma grande dificuldade em crer. Aí Kardec e os Espíritos nos dizem o quê? Nós vamos conhecer a Deus pelas criações dele. Se nós formos olhar uma coisa que é uma riqueza, uma coisa linda, o mar, mergulhar e ir até o fundo do mar, quem criou isso? É algo estupendo o que tem ali no fundo do mar. É algo tão divino, tão lindo, tão maravilhoso, a riqueza que tem lá, a beleza. E logo na superfície você sai e você tem outra vida por cima,
que trabalha e vive de outra forma. Como é que é isso? Como é que aqui eu tenho um espelho de água, que eu mergulho, existe um mundo, aí eu saio, tem outro mundo aqui em cima? Isso é uma coisa espetacular. É que a gente já se acostumou com isso daí, a gente já se acostumou de ver. Mas quantos de nós que assim adoram ir ao mar? Que beleza, eu adoro mergulhar, vou à praia, mergulho. O que é isso? É justamente a proximidade com Deus, proximidade com o Criador. É saber que por trás disso tudo tem uma inteligência suprema, onde está a resposta dos espíritos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E, aliás, como foi que Kardec, então, uniu essas perguntas? Como é que foi isso? Já ouvimos isso várias vezes, mas vale a pena nós recordarmos isso. A metodologia da concordância de Kardec, a metodologia em que ele utilizou, em que ele não se valia só de um médium para que uma determinada resposta fosse dada como válida. Kardec, ele precisava ouvir mais. Vários médiuns de várias localidades, de vários centros, de várias nacionalidades, porque Kardec já vinha observando ao longo dos anos que a manifestação inteligente que tinha vontade, que vinha através dos médiuns, não eram todas iguais. Não eram. Ele observava que tinha manifestações de uma inteligência mais elevada e outras de menos elevada. Ele observou que tinham culturas naquelas falas diferentes das outras, que tinham um conteúdo moral mais duvidoso e outras que tinham uma moralidade cristã muito bonita. E aí ele foi observando que haviam diferenças, como ele dizia, como existe entre nós. Existem seres humanos diferentes, a gente sabe disso. Nós somos filhos do mesmo Pai, somos a mesma essência, temos a identidade nossa, cada um tem sua identidade, mas ao sermos criados vamos caminhando na velocidade do nosso progresso, que é diferente um dos outros. Mas Deus nos cria e cada um vai acelerar ou não o próprio conhecimento, o próprio progresso. E Kardec começa a observar que nas comunicações existem diferenças, que esses espíritos não são iguais, que você não pode confiar em todas as informações, que você tem que ter uma régua de observação, você tem que fazer uma análise, e a principal análise não é do que está por fora, da casca, das palavras que são ditas, mas do conteúdo da mensagem. Isso é o mais importante. E aí ele nos adverte que o que é mais importante numa comunicação é o conteúdo moral dela e não as palavras em si. Porque podemos usar palavras muito bonitas, muito belas, muito, né? Mas e o conteúdo? Se ele for vazio, ele não vai enriquecer ninguém, ele não vai engrandecer ninguém a nível moral. E aí Kardec, ele começa justamente a perceber isso, essas diferenças que existem, e a registrar. Se existem essas diferenças, como é que ele chegou justamente a uma resposta que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas? Ele envia essa pergunta, então, a vários centros espíritas, a vários médiuns do mundo inteiro. Kardec tinha contato com mais de 1.000 centros espíritas naquele tempo. Naquele tempo havia uma ostensividade muito grande dos médiuns, era um momento de necessidade dos efeitos físicos, das manifestações inconscientes, daquele movimento todo para que justamente pudesse dar o início a essa codificação aqui.
Hoje nós reparamos que esses efeitos físicos, esses fenômenos inconscientes, eles começaram a ficar mais raros, pela nossa necessidade, enquanto seres humanos, de tomarmos consciência dos nossos atos e de assumirmos as nossas responsabilidades. Porque quando eu fico inconsciente de alguma coisa, eu também posso achar que eu não tenho responsabilidade, compromisso sobre aquilo. Mas quando eu tenho consciência, eu assumo uma responsabilidade sobre o que está acontecendo. Então hoje, nós temos muito mais consciência do que está acontecendo. E desta maneira, a gente consegue, então, poder assumir compromissos diferentes. Nós que estamos hoje aqui, assumimos compromissos diferentes conosco mesmo. Nós temos outro esclarecimento. Nós já temos a nossa mente ampliada para um outro caminho. Nós não podemos mais dizer que não sabemos, que não temos o conhecimento, que não sabíamos que o ato que eu vou fazer hoje teria uma consequência tão grande depois. Eu não sabia que o que eu ia dizer hoje, ou falar para aquela pessoa, ia causar tanto dano e tanto mal a ela. Poxa, me desculpe, eu não sabia que isso ia acontecer. Não, a gente não pode mais dar esse tipo de justificativa. Já não cabe mais nos dias atuais. Já temos muita informação, conhecimento, análise, planejamento e tudo para dizermos simplesmente que não sabíamos e me desculpe. Não dá mais. Já estamos num momento em que a gente tem que dar um passo mais além desse processo todo nosso. E quando Kardec, então, ele vai fazendo essas perguntas, que ele vai, então, recebendo as respostas, o que ele faz? Ele vai unindo aquilo. Ele vai trazendo aquelas respostas todas. E é lógico, veja o trabalho que ele teve. Imagine que só viriam respostas boas de todo mundo? Não. De maneira nenhuma. Quem é professor sabe muito bem, quando senta, né, está numa aula, faz uma pergunta a uma classe, tem alunos que dão respostas bem brincalhonas, né, que não tem nada a ver com o que o professor está perguntando, só para criar algum tipo de brincadeira naquele momento. Os espíritos somos nós. E a gente acha que Kardec recebia só respostas bonitas, boas, coerentes, educadas, equilibradas, evoluídas. Não. Ele recebia de tudo. E ele precisava ser o filtro, justamente, o codificador disto tudo. Olha o trabalho imenso. Ele, junto com sua esposa. Que nós temos sempre que lembrar de Amélie. Amélie Boudet, que foi aquela mulher que esteve ali ao lado de Kardec, sustentando, estando unida a ele até o fim, porque Kardec desencarna antes, Amélie continua e sofre perseguições depois por conta disso, várias. É chamada em tribunal para explicações absurdas sobre a vida de Kardec, mas ela ficou o tempo todo ao lado dele ali, nessa luta. Então houve um trabalho conjunto, que foi fundamental. Que se não fosse fundamental, abrindo aqui um parênteses, a espiritualidade não tinha colocado Kardec num casamento. Kardec viria sozinho, como tem tantos outros espíritas que não casaram, que não se uniram, né? Chico Xavier, Divaldo, que vieram sós para poderem cumprir. Kardec não. Se a gente for observar, ele se casou, não tiveram filhos, mas foi importante, porque ela dava sustentação, força, resistência, ânimo. Uma mulher inteligente, com energia, com muita perspicácia, com muita sagacidade de perceber o movimento que estava acontecendo. Então, houve ali uma grande união de trabalho pela doutrina espírita. É importante que a gente sempre lembre isso, porque acredito que volta e meia o próprio movimento se esquece, né? Desse grande espírito também que representou essa mulher que esteve ao lado dele o tempo todo, o tempo inteiro.
ela não abandonou ele, ela esteve ao lado dele o tempo todo, nos momentos que foram bons, alegres, e nos momentos difíceis, complicados, dolorosos, que atravessou Kardec durante aquele período todo. Então, vale aqui entendermos que esse movimento, para mim, foi de dois. Apesar de nós falarmos em Kardec, para mim, aí é uma questão que eu falo individualmente, foi de dois. Que ali vieram dois espíritos com uma missão extremamente profunda perante todos nós, perante a humanidade, perante o mundo espiritual. E aí nós vamos vendo que justamente quando Kardec recebe todas aquelas respostas, todas aquelas informações, imagina, vai filtrando, vai peneirando, vai tendo que analisar. E a gente pensa, a resposta veio igualzinha de todos os lugares. Não, a resposta não veio igual de todos os lugares, não vinha igual e não vem. É como uma prova que você faz para um aluno. Se tiver que dissertar, cada aluno vai escrever de uma maneira diferente. E o professor sabe que existe uma diferença entre os alunos, mas por tudo está certo. Se ele estiver escrevendo dentro do que foi estudado e aquilo tiver a coerência, tiver tudo certo, ele vai dar certo para várias formas de escrita. Foi assim que Kardec recebeu, e ele aí faz o corpo, então, de análise daquilo tudo, para ver a coerência que existia dentro do quê? Dentro da moral cristã. Isso é importante que a gente entenda. O trabalho era muito profundo. É muito profundo. Por isso Kardec ele diz o seguinte: a ciência ela vai nos ajudar a entender o fenômeno ao longo do tempo, e isso vai mudar. Como mudou? O entendimento do fenômeno, nós vamos, através da ciência, compreendendo melhor o que vai acontecendo. Mas a base, a essência moral, ela não muda. Ela não muda. A doutrina espírita, ela trabalha com a moral cristã, que nos ensinou o Mestre Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo e amar a si. Perdoar, ser fraterno, ser irmão, compreender, ser paciente, pacífico, tolerante, paciente. Essa é a moral. Isso não acaba nunca, não vai mudar nunca. Agora, o entendimento do fenômeno, ele vai modificando. O que nós temos hoje na ciência que nos traz uma série de compreensões? No ano passado, 3 universidades no Brasil se uniram. Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal de Minas Gerais. Sabe para quê? Para fazer um estudo genético de médiuns. Estudo genético de médiuns. Então foram escolhidos médiuns no Brasil, selecionados médiuns que ninguém é perfeito, mas que tivessem as melhores condutas dentro de um protocolo, selecionaram aqueles médiuns para fazer, junto com o grupo controle, uma análise genética para saber se existe alguma diferença de genes entre os médiuns que têm suas manifestações mais ostensivas. E aí o professor da USP, que não é religioso, ele é ateu, ele estava explicando, ele disse assim, olha, nós não estamos aqui para provar a existência de espírito, a ideia não é essa. A ideia é para saber se os corpos dos médiuns têm alguma diferença. Será que existe isso? Nós pensamos, sem eu falar o resultado, que quando Deus determina uma alteração para o médium se tornar ostensivo, há uma mudança, sim, a gente sabe disso. Há uma alteração perispiritual e no corpo para facilitar aquele fenômeno. Então há mudança, que pode interferir na parte genética. E sim, eles viram que havia mudanças, que não tem nas outras pessoas. Não foram em todos, mas viram num percentual que dentro da ciência é considerado como significativo. Tem um valor, né, para você dizer que ele realmente tem uma evidência ali. Então há uma evidência. Só isso. Mas você vê,
Isso foi feito ano passado. Quando alguém iria abrir um espaço para que você fosse pensar nisso ou analisar isso? Hoje nós já temos cadeiras de espiritualidade nas universidades. Hoje, congressos de medicina já estudam temas sobre espiritualidade e problemas do coração, espiritualidade e câncer, espiritualidade. Isso não existia, porque não se admitia a possibilidade da dimensão espiritual interferir em algo aqui. Hoje, a ciência avança nesse sentido. Se nós formos ver outros estudos que já aprofundaram nessa questão, hoje, já há algum tempo, já se estuda através de exames de imagem, ressonância magnética, tomografia por emissão de pósitron. São várias técnicas complexas, né, para a gente explicar, mas a ciência tentando entender como acontece determinadas coisas conosco, seres humanos, que a medicina não consegue explicar. Tá? Tem um monte de coisa que a gente não explica, e não explica mesmo. Vai explicar as nossas emoções. Alguém pega a emoção? Alguém pega o amor, o ódio, a raiva, a alegria, a felicidade? Alguém pega alguma emoção? Ninguém pega. E não tem como você palpar. Como é que você mede isso? Como é que você mede a quantidade do seu amor? Como você mede a quantidade, né, do seu sentimento de tolerância em relação ao próximo? Como você mede o seu sentimento de indulgência? Como você faz isso? Você não tem como medir. Mas o fato é que isso tudo interfere na nossa saúde mental e saúde física. Quanto mais equilibrado eu estou com minhas emoções e sentimentos, melhor eu fico na minha parte mental e espiritual. Quanto mais desequilibrado, mais eu perturbo, né, a minha condição toda. Se a gente for para a homeopatia, eu não sou homeopata, mas Samuel Hahnemann, ele tinha justamente um entendimento de que havia uma necessidade de haver um equilíbrio do que ele chamou de energia vital. E essa energia vital, Hahnemann dizia que justamente era a estrutura que nos deixa em paz, em equilíbrio com tudo. E que a medicação homeopática, atuando sobre um canal energético, reestruturaria a frequência dessa energia dentro de nós. Então é um entendimento realmente completamente diferente, não é? É uma compreensão diferente, porque os elementos químicos que Hahnemann utilizava na hora que ele preparava os medicamentos, as ligações de uma substância com a outra, elas têm uma energia. Quando você tem um átomo de uma substância com o outro, você tem uma energia para unir elas. Quando você rompe, você libera aqui uma energia. Essa é a energia que Hahnemann dizia já naquele tempo. Olha só, gente, não tinha nada para medir aquilo. É algo completamente diferente. Essa energia liberada, ela é então ingerida, ela atua sobre o nosso corpo, equilibrando, trazendo novamente o estado de harmonização. Então, na hora que a gente busca justamente o nosso equilíbrio, a gente não pode só pensar nas coisas materiais. E aí a ciência começou a ver que não tem como explicar as coisas só através de que a bactéria causou, o vírus causou, o fungo causou, porque você não consegue explicar tudo isso. Por que pessoas ficam em contato com outras e pegam uma pneumonia e o outro não pega? Por que eu pego uma coisa e fico mais grave e você não sente nada? Por que eu adoeço e você não adoece? Como é que eu vou explicar essa situação simplesmente pela bactéria, pelo fungo e pelo vírus? Não tem como você explicar isso. É muito pequeno essa visão. Aí a ciência precisou estar avançando cada vez mais. Então hoje, na Universidade Federal de Minas Gerais, você tem uma cadeira que estuda espiritualidade a nível de ciência. Nos Estados Unidos você tem isso. Na Europa você tem isso. E esses centros estão estudando. Uma das coisas que eles pegam é a pessoa que vai rezar. Isso é um estudo muito interessante, muito profundo e muito bonito. Um breve entendimento dessa questão.
relacionada à ciência. O nosso cérebro, ele tem partes que nós consideramos partes mais antigas e partes mais novas. Por assim dizer, partes mais antigas estão mais no miolo e as partes mais novas, elas vêm mais por fora. É como se o ser humano tivesse o cérebro sendo construído por dentro, principalmente nos seus instintos, na sua impulsividade, nas formas de alerta e de defesa, e à medida que evoluímos, camadas novas vão se adicionando e, ao se adicionarem, vão fornecendo mais capacidade intelectual ao ser. À medida que a gente evolui, a gente pensa, a gente analisa, a gente decide, a gente consegue fazer um planejamento das nossas vidas. Não agimos mais somente na impulsividade. Então essas camadas mais profundas são as mais antigas. E ali existe um sistema chamado sistema límbico. O sistema límbico, muitos já devem ter ouvido, é um sistema relacionado às nossas emoções. Ele tem um círculo ali, circula. E no final, na ponta, existe uma pequena glândulazinha chamada amígdala, como essa daqui da garganta, só que ela está dentro do cérebro, pequena. Bom, a amígdala, ela é uma estrutura responsável por toda a nossa parte mais impulsiva, instintiva. Tudo que nós precisamos é entrar em alerta e tomar uma decisão, mas uma coisa sem pensar. Tá? Isso é importante? Deus deu essa parte porque nós temos momentos em que a gente tem que ter uma impulsividade para resolver uma coisa no sentido, por exemplo, se alguém estiver caindo aqui da cadeira, eu não posso ficar olhando e dizer assim, bom, daqui a pouco ela vai cair para a esquerda, vai demorar 2 minutos e talvez ela bata com o joelho. Não posso. Então, eu tenho uma parte dentro de mim que é uma impulsividade, tem um instinto que diz assim, vou lá correr para segurar. Aí seguro, mas eu não pensei. É quando a pessoa diz, foi no reflexo. Foi no reflexo, você segurou. O pai que segura a criança, não deixa cair, tira a mão daqui, não sei mais. Isso é o quê? É a defesa, isso é importante. Mas se vocês observarem nos dias atuais, o ser humano, ele está exagerando nesse circuito. Porque esse circuito, ele tem impulsividade, ele tem esse momento de alerta, defesa, que eu possa me olhar alguma coisa e ver que aquilo pode me causar problema, eu fujo, que nem um animal, é um sistema de defesa. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um sistema ali de raiva. Veja bem, a raiva é um sentimento que, quando foi colocado, Deus criou, a gente tem esse sentimento dentro de nós, não é para destruição, aí é que está o ponto. A raiva é um sentimento para defesa do ser humano. Aí é que está o ponto. É quando você toma uma atitude, mas tem que ter uma energia maior para se defender. Quando essa energia vira alguma coisa ruim, aí está tudo perdido. É o problema que nós estamos vivendo na atualidade, são as explosões que o ser humano está permitindo nesse sistema. O sistema está explodindo, então essa raiva ela está rodando em intensidade e vira uma explosão que vira o ódio. Aí já não é mais uma energia que pode ajudar, colaborar, defender o ser ou os que estão à sua volta. Não. Aí já é uma energia ruim. Mas o ser humano está vivendo hoje, na atualidade, em torno disso. Se nós observarmos a sociedade que nós assistimos hoje em dia, nos deixamos levar pela violência, pela agressividade, pelas guerras. Deus não quer nada disso. Deus quer justamente que nós nos pacifiquemos. Jesus esteve entre nós nos ensinando a nos pacificarmos, acalmarmos o coração e não revidarmos. É tratar o mal com o bem. Jesus não ensinou ninguém a tratar o mal com o mal. Não é olho por olho, dente por dente, como nós estamos assistindo hoje. Isso não é ser cristão. O nosso modelo e guia nos ensinou a sermos bons, sermos conscientes, alertas, atentos, mas nos colocarmos de uma maneira construtiva perante este mundo, para servirmos, para sermos seres que vamos
deixar uma marca aqui de bondade, de amor e de crescimento para essa humanidade, e não de destruição. O ser humano está deixando uma marca de destruição, ou seja, está usando toda essa capacidade não para o bem, mas uma capacidade motora, motriz, energética para a destruição. Aí começa o problema que nós estamos assistindo hoje em dia. Aí vem outro ponto. À medida que esse córtex cerebral ele começou a receber camadas, esse córtex ele foi nos fornecendo mais uma especificidade. Então o córtex pré-frontal, que está aqui na frente, né, na frente do ser, ele é a parte nossa que ele analisa a vida. É aquela parte que nós olhamos, que nós pensamos os prós e os contras, que nós decidimos o que vai ser feito, o que não vai ser feito. Ou seja, é algo mais refinado que Deus nos forneceu, esse córtex, para que justamente com ele a gente faça o quê? A gente consiga modular, equilibrar esse ponto central da amígdala, que é a impulsividade. Aí a gente consegue equilibrar. Aí sabe o que a ciência viu? Pegou várias pessoas, colocou as pessoas lá para orarem, para rezarem, ligou o aparelho de ressonância magnética e aí deixou o aparelho ligado. Aí foi registrando através de cores, aí tem várias técnicas, pode ser por cor, pode ser por calor, pode ser por brilho, não importa, antes das pessoas rezarem. Depois disso, comecem a rezar. Impressionante como começou a haver uma iluminação imensa de áreas cerebrais em torno do sistema límbico, em torno da amígdala, e houve ali um equilíbrio de cores enorme, imenso, de maneira que se entendeu que estava havendo ali uma estabilização disso tudo. A ciência, então, viu que existe uma mudança quando você ora e que aquilo expande pelo cérebro. É como se saísse de um ponto e aquilo ganhasse o cérebro todo numa coloração que vai harmonizando. E aí eles foram comparando a pessoa quando ama, a pessoa quando está alegre, a pessoa quando está feliz, a pessoa quando está com um sentimento de fraternidade, de caridade, de auxílio ao próximo, e eles todos tinham uma vibração. Diferente de quando você coloca situações em que existe guerra, destruição, que existe matança, violência, há uma modificação dentro do cérebro, outras áreas são ativadas naquele momento. E aí você vê a mudança do córtex e a ativação dessas áreas instintivas com maior intensidade. Porque é quando você precisa se defender e tudo mais, e aí as coisas se complicam um pouco dentro disso tudo. Então, por aí, nós vamos entendendo como o nosso espírito ele pode atuar sobre esse cérebro. E mais, a ciência nos fala sobre a glândula pineal. A glândula pineal que nós já conhecemos tanto tempo e que a ciência foi esmiuçando e descobriu que aquele meiozinho dela tem cristal, um cristal chamado de hidroxiapatita. Quando eu estudei lá atrás que nós pegávamos as primeiras tomografias e vimos uma área branca na glândula pineal, a descrição do radiologista era assim: calcificação da glândula pineal. Aí a gente vai entender hoje, depois da ressonância magnética, que não é calcificação, são os cristais de hidroxiapatita ali dentro, que eles têm uma intensidade maior. Não é calcificação nenhuma. Aquilo é o cristal que está ali dentro. E o cristal é como se fosse muitos espelhos a refletir a luz. Então, quando a energia entra por ali, quando o pensamento dos espíritos penetram por ali, quando há estabilização, estabelecimento desse vínculo, com o mundo espiritual, há uma entrada por essa glândula pineal. E dali
aquela energia ela se dispersa como se fossem espelhos e ela dispersa para o restante do córtex cerebral. É quando você recebe justamente a informação espiritual da psicografia, porque a área cerebral que vai ser ativada é a área que foi estudada, que é da mão. O médium começa a psicografar. A área da fala, aí ele vai fazer a psicofonia, ele vai falar, ele pinta, ele escreve. As áreas cerebrais, então, elas são ativadas a partir daquele momento. Mas quem fornece esse tipo de informação hoje? É a ciência. A ciência diz que essas áreas são ativadas. Por que elas são ativadas? Aí você vê a ativação, o médium escrevendo, o médium fazendo determinada coisa, aquela área brilhando intensamente. Depois que o fenômeno diminui, acaba, a área vai voltando a vibração dela normal. Então, nós temos o fenômeno acontecendo. Na época de Kardec, as coisas aconteciam, falavas, escrevias, materializavas, mas você não tinha esse conhecimento. Hoje a ciência já tem. Ela pode ainda não dizer que existe os espíritos. Porque na verdade, vai se precisar ainda de uma nova, de metodologias diferentes. Se a ciência quiser entender isso, vai precisar de uma metodologia diferente para poder fazer esse entendimento espiritual. Mas dizer que ele não existe, aí é outra coisa. Percebe? Porque Kardec, ele nunca negou nada. Ele disse assim, tem alguma coisa aqui, inteligente que tem vontade, que nós não conseguimos explicar com as leis que nós temos hoje, mas que tem. Porque tudo na ciência foi assim. Como é que, né? Gravidade, Newton vai lá, joga, como é que é isso? E você vê a gravidade, ninguém vê a gravidade. Gravidade não se vê, né? Mas é uma lei, a lei da gravidade. Isso existe. Quando dois ímãs se atraem, como é que é isso? Você está vendo ali os ímãs se atraírem, você entra dentro da sala de ressonância magnética, aí o técnico diz, o senhor não pode ter nenhum metal aqui. Aí você bota o metal faz... vai dentro do aparelho. Quem puxou isso? Você viu quem puxou? Alguém olhou e viu ali uma energia? Cadê a energia levando o relógio para dentro do aparelho? Não aparece, você não vê, mas ela existe. Então, veja bem, dizer que não existe algo além, ninguém pode dizer isso. Percebe? Porque nós estamos confirmando o fenômeno. O fenômeno ele existe. Você não tem como negar. Nós não temos ainda a capacidade suficiente para percebermos quais são as leis que estão envolvidas dentro disso. Mas nós sabemos que elas existem. Elas estão aí. O que é mais importante dentro de cada um e que Kardec deixa aqui é justamente que essas duas questões têm que caminhar unidas. Porque tudo é uma criação de Deus e não existe separação entre elas. A ciência, cada vez mais, ela tem que se tornar uma coisa espiritualizada e a religião ou a maneira como cada um entende tem que se tornar menos materialista. Né? A gente tem que integrar isso mais, para que haja uma união e um entendimento que, à medida que isso for evoluindo, a própria medicina vai entender que ela precisa tratar as pessoas de uma maneira diferente. Que as doenças, elas não estão só relacionadas a germes, bactérias, fungos, que existem coisas muito além disso para nos fazerem adoecer, para nos fazerem ficar como estamos. E que a gente também tem que ter essa percepção. Nós precisamos agradecer sempre aquilo que Deus nos dá. Por isso a gente fica com uma coisa importante que muitos espíritos nos dizem, vamos agradecer até a doença que nós recebemos. Muitos de nós criamos doenças, isso é verdade, criamos mesmo doenças, mas aquelas que vieram dentro do nosso planejamento,
Vamos agradecer a Deus. Sabe por quê? A gente não sabe por que ela veio. Mas se ela veio por uma razão. Se ela veio por alguma educação. Se ela veio para algum reajuste, para alguma correção, para algum equilíbrio dentro de nós. E não é para ficarmos reclamando daquilo, na verdade. É para podermos aceitar e seguir adiante, sem ficar perguntando quando aquilo vai acabar. Porque nós somos assim, a gente quer saber quando aquilo vai acabar. Mas muitas vezes é justamente aquilo que vem para nos corrigir, para que a gente não cometa mais a falha, para que a gente não cometa mais o erro, para que a gente possa realmente fazer um outro caminho para as nossas vidas. Então, aliar ciência e religião significa termos mais lucidez, sabe? Lucidez de tudo isso que representa, porque foi o que o Kardec nos pediu, é a fé raciocinada, é nós termos a nossa fé, acreditarmos, mas não pode ser uma coisa cega. Nós precisamos pensar sobre as nossas vidas, nós precisamos refletir sobre as nossas vidas, nós precisamos analisar os nossos atos, se eles estão de acordo com a moral cristã, fazer os ajustes necessários, os redirecionamentos necessários para que a nossa vida possa caminhar melhor. Nós podemos fazer diferente a qualquer momento. A coisa não precisa ser do início ao fim do mesmo jeito. Não é para ser. A possibilidade, a proposta é que a gente faça melhor. Então, no dia de amanhã, nós podemos fazer melhor. O outro dia, mais ainda. É essa a ideia. Estacionar não é nunca o melhor caminho a ser seguido. Meus irmãos, que todo o ensinamento que nos foi dado por Jesus e codificado por Kardec nessa doutrina, nós possamos utilizar esse conhecimento para evoluirmos na nossa jornada aqui que nós nos encontramos. Muita paz.